Boa noite, então. Eu sou o professor Marcelo, para quem ainda não me conhece. Eu já dei a primeira aula aqui na plataforma. A minha primeira aula aqui foi de origem da vida. Já faz um bom tempinho já, acho que já faz umas 15 semanas já que eu dei a primeira aula. E hoje eu estou de volta, então, para dar mais uma aula para vocês. E na aula de hoje, que eu venho dar, é, é, que eu venho ministrar para vocês é de embriologia. E eu só tenho um recadinho para passar para vocês antes. Só não se esqueçam de assinar o ponto. Ele está ali nas notas compartilhadas, que é a lista de presença ali, tá bom? Primeiramente, então, vocês devem estar perguntando o que é. Opa, que eu passei uma a mais. O que é embriologia? Né? O que é a embriologia? O que estuda a embriologia? Primeiramente, então, a embriologia é o estudo dos embriões. Ela estuda, então, o desenvolvimento embrionário dos organismos vivos, como a gente pode ver aqui na tela. A embriologia, então, a gente vai estudar, então, o processo de formação do embrião, ou seja, a formação de todos os órgãos e de todos os órgãos e de um novo ser vivo. Isso, então, é embriologia. Se eu estiver falando muito rápido, coisa assim, quiserem que eu repita, só prender o grito ali, deixar no bate-papo. Então, primeiramente, então, para que ocorra então a formação de um embrião, né? O começo de tudo, então, a gente começa pela fecundação. Primeiramente, então, a fecundação ela ocorre então quando nós temos o encontro dos espermatozoides com o óvulo. E aí, quando nós temos essa união do espermatozoide com o óvulo, a gente tem então a formação do zigoto, ou seja, a união de uma célula N, uma célula do homem, com uma célula da mulher, que é o óvulo, a gente tem uma formação de uma célula 2N, ou seja, um zigoto. E um zigoto, então, ele é o primeiro estágio do nosso desenvolvimento embrionário. Então, ao longo da aula de hoje, a gente vai ver a embriologia, né? Eu trago aqui então para vocês as divisões que a gente vai ter ao longo da aula de hoje. Primeiramente, a gente vai começar falando de segmentação, que é a divisão do zigoto, né? Como que esse zigoto ele se divide. Depois, a segunda parte da aula, a gente vai falar sobre gastrulação, que seria a transformação dela em a transformação em gástrula. E mais para o final da aula, nós vamos falar então um pouco de organogênese, que é onde a gente vai começar a diferenciar os tecidos dos órgãos. Mas não se preocupe que esses termos, segmentação, gastrulação e organogênese, a gente vai ver mais adiante também na aula. Vou explicar mais direitinho. E aí eu só tenho também uma observação para fazer agora, para a gente começar a aula de hoje, que essa regra ela vai se aplicar então para todos os animais. E por que a gente tem que estudar então, desculpa, a gente vai começar a embriologia, então ela vai facilitar bastante quando a gente for estudar mais adiante nas próximas aulas a zoologia. Ela vai facilitar porque vai auxiliar vocês nas classificações dos organismos, dos seres vivos. Então, a embriologia, ela auxilia bastante nisso. E, primeiramente, então, eu trago, então, o início, né, lá que nem eu mencionei para vocês.
é a primeira etapa, né? Então, é a segmentação. É como eu mencionei no começo da aula, é onde a gente tem a fecundação, o encontro dos espermatozoides com óvulos, formando, então, um zigoto. Esse zigoto, então, nada mais, na verdade, ele é, então, a distribuição dos nutrientes dentro deles, né? Tipo, o que a gente tem dentro do... Desculpa, eu tô um pouco nervoso hoje. A gente tem, dentro do zigoto, a gente tem bastante vitelo. E o que seria esse vitelo dentro dos zigotos? Seria, então, umas reservas de nutritivas, seriam nutrientes, então. Aí, então, opa, aqui. Aí, a primeira parte, então, a gente parte para tipos de zigotos. Então, a gente vai classificar, né, os zigotos, primeiramente, de acordo com o tipo a concentração de vitelos. Então, a gente classifica eles, a gente chama aqui, no caso, de classificação dos ovos. Nós temos 4 tipos de concentrações de vitelos diferentes nas células. A primeira delas, então, que é o que vocês podem ver aqui, a primeira imagem acima de vocês aqui, ele é o oligos, desculpa, C. Ai, vou me acalmar, tomar uma água um pouquinho. Peço desculpas. A primeira, então, classificação que a gente tem dos vitelos é o oligoléticos. Ou seja, o que quer dizer pouco, isso quer dizer vitelos. Então, primeiramente, a primeira classificação que a gente tem dos ovos, né, da quantidade de o primeiro ovo, então, ele não se tem muito vitelo, ele é pouco vitelo. E quem tem poucos vitelos, quase nenhum vitelo, são as estragas, né, a quantidade de vitelo, seriam os elétrons. O que quer dizer é o seguinte, então, a idade intermediária está distribuída irregularmente no citoplasma. É o que a gente pode ver na segunda imagem aqui, que a maior parte do nosso vitelo está concentrado no polo vegetativo. Quando eu falar em polo vegetativo, falando que os oligolécitos, eles também podem ser conhecidos como homolécitos ou isolécitos. Só cuidem, então, quando vocês verem na prova do Enem, ou quando vocês forem fazer a prova do PAD, algum outro vestibular, eles podem vir com essa nomenclatura também. A mesma coisa serve para o heterolécito. Eles podem ser tanto heterolécito como mesolécito. Seguindo, então, ó, a terceira figura, então, a terceira imagem aqui, onde eu estou mostrando para vocês, é um tipo de ovo telolécito, ou seja, o que quer dizer telo? Ponta. Então, esse tipo de ovos, então, são ovos bastante grandes e que possuem uma grande quantidade de vitelo. O que está em amarelinho, esse laranjinha amarelo, seria, então, o vitelo. A mesma coisa serve para os outros, as outras imagens. Então, quem apresenta esse tipo de ovos? Então, são as aves e os répteis. Eu trouxe uma imagem aqui, então, para ilustrar para vocês as aves, uma galinha, por exemplo, e o dos répteis. E a mesma coisa que eu mencionei anteriormente, os telolécitos, eles também podem ser vistos como megalécitos, né? Quer dizer a mesma coisa também. Então, você só tem que ter esse cuidado na prova. E a última classificação, então, dentro dos ovos, que é a última imagem aqui de baixo, que é o centrolécitos, ou seja, ele quer dizer que, para nós, que o vitelo está localizado no centro do ovo, bem aqui no meio. E
Lembrando, então, só recapitulando, que vitelo, então, ele é uma reserva nutritiva, então, que a gente tem, que tem dentro do ovo, na verdade, é uma reserva energética. E aí também, dentro das classificações ainda, a gente tem alguns tipos de zigotos. A gente, de acordo com a divisão, então, nós temos dois tipos. Nós temos o holoblásticas e o meroblásticas. O que quer dizer cada um? O holoblásticas é quando a divisão ocorre em todo o zigoto ou em todo o embrião. E meroblástica quando a divisão só ocorre em uma parte, ou seja, só em uma ponta ou só na outra ponta. Agora já vou ter mais umas imagens para vocês verem que vai ficar mais fácil. Então, essa divisão, então elas se divide cada itens deles, holoblásticas e cada divisão dessas, o holoblásticas e o meroblásticas, elas se dividem também em duas vezes, que a gente vai ver agora. A primeira linha aqui, o número 1 em romanos para vocês, são exemplos de divisões de zigotos de células holoblásticas igual, ou seja, são de ovos de isoléticos, que nem eu mencionei anteriormente, os ovos isoléticos são aqueles que os ovos das estrelas do mar. E quando eu estiver falando em holoblásticos iguais, eu estou querendo dizer que essa divisão, elas possuem células do mesmo tamanho. Todas as células aqui são iguais, elas apresentam o mesmo tamanho. Eu posso aumentar um pouquinho para vocês aqui, para vocês verem. Mas, espera aí, que eu apertei o botão errado. Bom, eu termino de explicar e aí eu volto aqui de novo para vocês. E a segunda classificação também, dentro de holoblásticas, tem um exemplo, eu trago então os que são de ovos de heterolésticos, ou seja, quando eu falo em ovo heterolésticos, eu estou falando de peixes. E quando eu estiver falando em holoblásticas desiguais, as nossas células, então, aqui, elas resultantes, elas têm tamanhos diferentes, elas não são iguais, elas são diferentes. Então, holoblásticas dentro de holoblásticas eu tenho duas classificações. Holoblásticas igual, que apresentam as células do mesmo tamanho, e holoblásticas desiguais, que elas apresentam células de diferentes tamanhos. Seguindo, então, né, agora a gente tem divisões dentro de meroblásticas. Eu tenho, então, a meroblástica discodial, que são de ovos telolécitos, que quando eu falo de ovos telolécitos, eu estou falando de répteis, que é o que vocês podem ver aqui na imagem, um lagartinho. E quando eu estou falando, então, de meroblásticas discodial, a gente está falando, então, de células que desenvolvem acima do vitelo, formando, então, um disco de células, que é o que vocês podem ver aqui na terceira linha. Aqui é a célula resultante, e no final dela, bem em cima, é os nossos discos de células. E a última classificação, então, dentro da divisão, é a segmentação superficial. Quando eu falo de segmentação superficial, eu estou falando de ovos centralizados, aqueles ovos dos insetos. E quando eu estou falando de segmentação superficial, eu estou falando que, então, o vitelo, né, o embrião, o núcleo está bem no meio, né, superficialmente no meio das células, que é o que vocês podem ver aqui na imagem. Agora, como eu falei anteriormente, eu vou ampliar, vou dar um pouco mais de zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Cada uma das divisões. Opa! Ó, as 4 divisões. Holoblásticas igual, com as células todas dos mesmos tamanhos, e holoblásticas desiguais,
desigual com células de diferentes tamanhos. A meroblástica discoideal, que é com os discos acima do vitelo, e a segmentação superficial com o núcleo bem no meio da célula. Alguma dúvida até aqui? Estou falando muito rápido. A aula de hoje é bastante nome, bastante gravura, então é importante que eles tenham um caderninho aí, anotem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem interromper e perguntar. As meninas também, as professoras Tayane e a professora Bia também estão presentes na sala, também estão para me dar um suporte também. Pode ficar à vontade. Dando continuidade, então, aí nós entramos em gastrulação. Quando a gastrulação, então, é a fase inicial, então, do nosso desenvolvimento embrionário. É quando a gente tem a origem da gástrula, né? Que é uma estrutura, quando a gente fala em gástrula, é uma estrutura, então, pelo qual o nosso corpo vai ser formado, mas no futuro. Agora a gente vai ver com mais calma. Então, nós temos um movimentos celulares de gastrulação. Então, nós temos 5 movimentos, a gente vai ver cada um deles, que estão representados aqui na imagens. Nós temos o primeiro deles, de embolia ou invaginação, que ele consiste no dobramento de uma região da blástula para o interior das células. É o que a gente pode ver aqui nessa primeira imagem, digamos que é quando a gente põe um dedo, faz um buraco, né, um dedo para dentro da célula. E de inovação, então, as segundas imagens, ele consiste, então, na expansão de uma camada celular para o interior do embrião através de um pequeno orifício. Então, esse orifício é o blastópero, que surge, então, na superfície da blástula, onde é uma camada celular que se expande pelo interior do embrião, que consiste em contato íntimo com a camada das células que reveste as células. O terceiro movimento, então, é o de embrião, que consiste na migração, então, de células das camadas celulares de superfície do embrião para a parte interna, que vocês podem ver aqui na imagem. A delaminação, então, consiste na formação de 2 ou mais lâminas celulares. E a última, apenas para passar para vocês, a epibolia ou recobrimento, é a expansão, então, de uma camada celular epitelial sobre outras camadas celulares que, ao serem recobertas, passam a ser localizadas no interior, então, do embrião. Isso é só apenas para passar para vocês. Então, nós temos dentro de... Agora, seguindo, então, dando mais nomes e nomes, a gente vai falar um pouquinho, então, de folhetos embrionários, né? Eu tô achando estranho que parece que tá só um pouquinho. Tá certo. Os folhetos embrionários, então, durante o desenvolvimento, eles aparecem, então, no processo de gastrulação. E o que são esses folhetos embrionários? Então, eles participam, então, no processo de invaginação, onde as células presentes na superfície da blástula, elas se movem para o interior, então, formando um intestino, formando camadas, então, um intestino primitivo. Aqui, quando a gente pode ver,
na imagem, né, as camadas, então, dos folhetos embrionários germinativos. Elas apresentam, então, três camadas diferentes, né? A ectoderme, que é a camada mais externa, que é o que a gente pode ver em amarelo. A endoderme, que é a camada em azul, que é a camada mais interna. Derme, que nessa imagem aqui onde eu estou apontando, é a camada intermediária entre a mesoderme a mesoderme é a camada intermediária entre a ectoderme e a mesoderme. Então, sempre que vocês ouvirem falar em organismos diblásticos, vocês vão ver, já vão estar associados, então, que eles apresentam apenas 2 folhetos embrionários, né? Que é isso aqui, apenas só com a ectoderme e a endoderme. E quando se falarem em organismos triblásticos, eles estão formados, então, por 3 folhetos embrionários. A ectoderme de fora, a endoderme interna e a mesoderme entre a ectoderme e a mesoderme. Falando então um pouquinho então de arquênteros e blastóperos. Então, o arquêntero, ou também pode ser um intestino primitivo, né, que é essa parte interna aqui, onde estou passando o mouse. É o orifício, então, opa, isso, é a cavidade da gástrula nos embriões dos animais. Então, ela se comunica, então, através de um orifício, que é esse buraco aqui abaixo, onde está diretamente onde está o mouse, que ele vai ser dominado por blastóperos. Não está aqui o nome no slide, na imagem, mas esse orifício aqui embaixo, ele é chamado de blastóperos. Então, aqui dentro, no arquêntero, então, ele vai ser responsável, então, a parte responsável pela formação, então, da cavidade digestivas dos animais adultos. E no blastóperos, aqui no orifício, a gente tem 2 classificações, né? Tem os protostômios, que dão origem à boca, e os deuterotômios, então, que vão dar origem ao ânus. Não encontrei uma imagem assim muito boa para trazer para vocês essa diferença de protostômios e deuterostômios, mas é bem simples. Então, agora a gente vai para a última fase, então, do desenvolvimento embrionário, que é a neura. A neura, então, é o processo que vai dar a origem, então, ao sistema nervoso do indivíduo. Então, sendo que algumas células da endoderme darão, então, origem ao mesoderme, que é essa aqui do meio, amarelinha, e então, durante a formação do mesoderme, então nós vamos ter a formação de um espaço que que abrigará, então, todos os órgãos internos dos animais, que é chamado de celoma, que está dentro dessa parte, dentro dessas células aqui, laranja. Então, os folhetos embrionários, a gente vai falar agora, então, um pouquinho de folhetos embrionários, ou também pode ser folhetos germinativos, são aquelas camadas que eu venho mencionando para vocês, a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Então, quando vier, então, falando de ectoderme, ela originará, então, a epiderme, as suas glândulas anexas, como glândulas lacrimais, sudoríparas e mamárias, e também, principalmente, o sistema nervoso. A ectoderme
é o que origina, então, o tubo digestivos e as suas gástrulas, glândulas anexas, como pâncreas, fígado, baço e o tireoide, os sistemas respiratórios. E a mesoderma, que é a interna não é entre a ectoderma e a mesoderma, ela originará então os tecidos conjuntivos, como os tecidos sanguíneos, ósseos, cartilaginosos, tecidos muscular, sistema reprodutor e urinário. Então aqui eu trago uma imagem, ó, novamente mostrando para vocês as camadas, né, dos folhetos embrionários ou germinativos, a mesoderma entre a endoderma e a ectoderma, a endoderma a camada interna e a ectoderma a camada externa. Então agora a gente vai entrar na última parte, né, da aula, que tem ainda bastante coisinha ainda, que é a organogênese. Então, a partir daqui, né, da organogênese, a gente vai ter, então, a origem, na formação dos órgãos e dos sistemas dos indivíduos. Mas antes a gente vai falar, então, de celomados, pselomados e celomados. Quando a gente falar para vocês em acelomados, Uh, os organismos, então, eles não têm a presença do celoma, aquela camada que eu mostrei para vocês lá anteriormente, que é onde é formado os órgãos. Aqui, essa região aqui, quando eu falar em acelomados, elas não apresentam essa estrutura aqui, é onde não vai ter a formação dos órgãos. Elas apenas, então, os organismos acelomados, elas só apresentam, então, dois folhetos embrionários, a ectodermas e a endodermas. Então, esses animais, então, quando eles apresentam só esses dois folhetos, eles são conhecidos como animais diblásticos, que são representados, então, como vou mencionar alguns, vocês vão ver mais adiante nas nossas aulas, animais como a água-viva, a estrela do mar, vermes. Então, esses organismos, eles não apresentam o celoma. Então, eles são considerados acelomados, né? Não apresentam aquela estrutura. Então, quando eles apresentam, nós temos a presença do celoma, esses animais, então, eles são considerados animais triblásticos, ou seja, eles apresentam os três pseudocelomados, quando a cavidade geral de um embrião está, então, entre a endoderma e a mesoderma. Eles não apresentam, então, não apresentando assim um celoma verdadeiro. Ou quer dizer, a gente tem um falso celoma. Então, um exemplo de organismos assim, nós temos os neumatomintos. E os celomados é quando a cavidade geral do embrião está entre a parede da mesodermas, então ela apresenta um celoma verdadeiro. E então são representados então, por vários animais, como os cordados, moluscos, anelídeos, equinodermos. Ó, e aqui eu trago para vocês uma imagem ilustrando então a diferença de cada um deles. Ó, os acelomados, apenas com dois folhetos germinativos, a endoderme e a ectoderme, e que é um diblásticos, e o pseudocelomádeos e os celomádeos são triblásticos, apresentando então os três folhetos germinativos. O pseudocelomáticos, então a gente vê aqui um pseudoceloma, não tem um celoma verdadeiro, e um falso celoma, né, que seria nessa região em branco, e os celomados, ele apresentando um celoma verdadeiro, que seria nessa porção, nessa parte em branco aqui. E agora a gente vai falar então um pouquinho de anexos embrionários.
O primeiro deles, então, é o saco vitelino. Esse saco vitelino, ele envolve o vitelo, né? Ele está participando assim do processo de nutrição do animal, como também o processo de desenvolvimento. O saco vitelino é esse aqui, onde eu estou mostrando, está apontando na imagem para vocês, ó. Todo esse saquinho aqui é o saco vitelino. Esse saco vitelino também, ele é reduzida, então a gente não encontra nos mamíferos, né? Nos quais a placenta, então, assume essa função de desenvolvimento, então, do vitelo. No, por exemplo, em mamíferos nós não temos esse saco vitelino. Por exemplo, essa imagem aqui, digamos, pode-se dizer, então, que é de uma ave, de um ovo de uma ave. Um outro anexo embrionário também que é importante a gente saber é o octoide, que ele é um anexo embrionário responsável então pelas trocas gasosas, armazenando excretas e remoção de cálcio das cascas do ovo. O alantoide é essa região aqui, que serve então como trocas gasosas e armazenamentos de excretos. E mais um anexo embrionário também importante é o córeo, também chamado de serosa. Ele serve então para proteger o embrião. O córeo é toda essa camada azul aqui de fora, protegendo o embrião. E nos mamíferos, então, essa estrutura é chamada de placenta. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, placenta também. Então, esse córeo, ele produz, então, um hormônio da gonadotropina, né, HCG, que é para que os níveis de progesterona continuem elevados, para que a mulher não menstrue nem aborte. O âmio, mais um anexo embrionário que a gente precisa saber, é importante para a prova. O âmio aqui, vermelhinho, tem como a principal função, então, proteger o embrião contra choques mecânicos e evitar a desidratação. Essa é a principal função do âmio. A placenta, então, como eu havia mencionado anteriormente, também é um anexo embrionário, que ela é uma estrutura, então, exclusiva dos mamíferos, como a gente pode ver aqui na imagem a placenta. A placenta, então, ela tem a função de estabelecer a troca de substâncias entre a mãe e o filho, então, podendo trocar, então, haver uma troca de nutrientes, respiração e excreção. Aí agora, então, nós vamos falar um pouquinho de embriologia humana. A gente já falou, até agora a gente vem falando mais de classificação, e a gente viu bastante nomes até aqui. E então, a gente falar um pouquinho da embriologia humana. Então, a embriologia humana, ela trata-se da gametogênese, ou seja, da fertilização, a união das células sexuais, do desenvolvimento, então, do embrião e da gravidez. E aí a gente vai ver todo esse processo da embriologia humana, então a gente vai passar por todas essas fases que a gente tem passado até aqui, né, que a gente já viu até aqui, né, segmentação, braçulação, gastrulação, neurulação e organogênese. Então, primeiramente, a fecundação, como a gente falou lá no começo da aula, é o processo, então, quando os gametas masculinos e femininos se encontram e o espermatozoide ele vai penetrar o óvulo.
E quando isso acontece, né, os nucleolos dessas células, as haploides 1N, elas fundem uma só, formando então uma célula 2N, né, que é uma célula diploide, dando um novo ser vivo, ou seja, um ovo, ou seja, um zigoto. E a partir da primeira semana, então, de gestação, também a gente tem aquelas fases de segmentação ou clivagem nos zigotos. Consiste, né, que o zigoto, então, ele vai se dividir em várias vezes, vai passar pela fase de blástula e gástula. E essa divisão dos zigotos em blastômeros, ela começa a partir de 30 horas após a fertilização. Na segunda semana, então, nós temos a formação de blástula e implementação do blastocintos, que a blástula, então, ela sucede a mórula, que antecede a gástrula, que a gente viu anteriormente, e é uma das principais fases, então, da formação das fases de formação, antes que o embrião seja propriamente constituído. Esse período. Então, a terceira semana é o início, então, do período embrionário, que termina ao final da oitava semana, que o rápido desenvolvimento do embrião a partir do disco embrionário tem como resultado de numerosos eventos morfogenéticos. Nós temos várias coisas acontecendo nesse período. E da quarta à oitava semana, então, nós temos aqui como aí nós vamos ter então os primórdios, então, das estruturas internas e externas, essenciais, então, que se formarão, então, nesse período do período embrionário. Ela também é considerada, então, esse período da quarta à oitava semana, um dos períodos mais críticos do desenvolvimento, onde os distúrbios, né, desse período desse desenvolvimento podem causar grandes malformações congênitas, e na 22ª semana de gestação, a gente começa então a formação dos tecidos e a preparação dos sistemas, principalmente envolvendo então principalmente a formação dos sistemas mesmos. Aí a gente vai estar terminando, né, o acabamento da formação dos sistemas. Aí eu trago aqui uma imagem apenas para vocês verem as grandes mudanças que o embrião, né, vai passando ao longo do período de gestação. A gente vê que ele sofre bastante alteração, só vem mudando bastante. E daí eu trago, então, antes de encerrar a aula, eu trago algumas questões para vocês. Gostaria que vocês me respondessem, né, anotassem aí no caderninho de vocês ou algum canto, e aí no final eu passo o gabarito para vocês. Vou ler junto com vocês e dar um tempo para vocês responderem também. A primeira questão é: o celoma é uma cavidade delimitada diretamente? Alternativa A, apenas pela endoderme. Letra B, pela ectoderme e mesoderme. Letra C, apenas pela mesoderme. Letra D,
pela endoderme e mesoderme, ou letra E, apenas pela ectoderme? Alguém arrisca alguma alternativa, alguma coisa assim? Não, ninguém tem um palpite, nada. Ó, a colega, a Emily, ela respondeu que é a letra C. Alguém concorda? Alguém discorda? Letra C. Deixa eu fazer um risquinho aqui. Mais alguém? Ninguém vai discordar. Não tem ninguém para discordar da colega? Todo mundo vai concordar com ela? Tá certo, Emily. Então é a letra C. O celoma é a cavidade delimitada diretamente apenas pela mesoderme. Segunda questão. A proteção mecânica do embrião dos mamíferos é realizada fundamentalmente A. Pelo alantoide, B. Pela placenta, pelo saco C. Pelo saco vitelino, D. Pelo cordão umbilical, ou letra E. Pelo saco amniótico. E aí, qual das alternativas é? A proteção do embrião dos mamíferos. O que protege o embrião dos mamíferos? Ó, a Luísa respondeu a letra E. Todo mundo está de acordo? Alguém discorda? Ó, a Emily também respondeu a letra E. Ó, a Luísa ainda está em dúvida entre a letra E e a letra B. A Emily disse que é a E. Vou concordar então com elas, com a primeira alternativa da Luísa, né, e a resposta da Emily. Sim, é a letra E. A proteção mecânica dos embriões dos mamíferos, então ela é realizada fundamentalmente então pelo saco amniótico. E, opa, essa aqui ficou. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. A terceira questão é a fase do desenvolvimento embrionário. Ela é caracterizada pelo estabelecimento de 3 folhetos germinativos, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, e por intensos movimentos morfogenéticos. Que movimentos morfogenéticos será que é esse? A gastrulação, a clivagem, a morfogenese, a fecundação ou a apoptose? E aí, o que vocês acham que é? Alguém? Vou ler a questão de novo. A fase do desenvolvimento embrionário é caracterizada pelo estabelecimento dos 3 folhetos germinativos, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, e por intensos movimentos morfológicos. Do que a gente está falando aqui? Na gastrulação, na clivagem, na morfogenese, na fecundação ou na apoptose?
Vou dar uma dica para vocês. A gente não falou na nossa aula, então, a gente já respondeu a letra A. Todo mundo concorda com ela? Discordam? Não? Ninguém mais? Tá certo. É a letra A. A Emily acertou todas, hein? Parabéns, Emily. Ah, a Luísa também respondeu a letra A. Tá certo. Tá certo, gurias. É a letra A. Então, na aula de hoje, as questões dos gabaritos, então, C e A. Então, a aula de hoje era isso. Eu queria agradecer a presença de vocês e pedir desculpa pelo nervosismo. E na próxima aula, então, nós vamos abordar, então, seguir falando, então, ainda sobre o humano, e nós vamos falar de algumas doenças. Então, a gente espera vocês na próxima aula, e que vocês tenham um bom final de semana e uma boa semana de estudos também, e se cuidem. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite.